Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Vamos iniciar o nosso culto ao Senhor. Quem fala é o pastor Rodolfo. Eu gostaria de antes de orarmos, para iniciar o nosso culto, trazer Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que hoje nós entreguemos o melhor ao Senhor, que a igreja reunida esteja simplesmente com o coração para entregar o melhor, e o melhor a Deus é antes nós nos resolvermos, nós perdoarmos a quem nos ofende, e que nessa oração você libere todo perdão, deixando qualquer tipo de dívida em relação a outras pessoas, amém? Santo Deus e Pai, nós chegamos diante da Tua gloriosa presença neste culto, Pai, que queremos entregar ao Senhor. Trata o nosso coração, se há algum pecado no coração dos irmãos, Pai, cada coração, em nome de Jesus, que seja liberado, que o Senhor já se revele, Pai, que em nome de Jesus, a sua vida, ela se resplandeça em nossas vidas, que nós conheçamos o Teu amor para derramar sobre outras vidas. É o que nós te pedimos e cremos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com a paz do Senhor, amém? A palavra do Senhor diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Então, creia que hoje na sua casa Deus está presente e a gente pode ver a glória de Deus onde nós estamos, aqui na minha casa, aí na sua casa, amém? Porque Ele está conosco, amém? Vamos cantar, irmãos, louvar, amém? Levantar
Glória a Deus. Nas tuas mãos estamos bem, estamos protegidos. Aleluia. Nesses dias não pare de clamar. Não pare de buscar a Deus. Porque é somente Ele que pode nos guardar. É somente Ele que pode reverter toda essa situação. Ele é o nosso Deus soberano, poderoso. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja um louvor.
Graça e paz, irmãos, pastor Michael. Nós estamos reunidos nessa manhã, neste domingo que Deus nos deu, para meditarmos na palavra do Senhor. E a palavra a qual nós iremos meditar nesta manhã será em João capítulo 6, a partir do verso 22. Diz o seguinte: Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram o barco e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigindo-se, pois, a ele, perguntou: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus-lhe a comer pão do céu. Replicou Jesus: Em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim para fazer daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum se perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Oremos. Grandioso Deus, amoroso Pai, nós te louvamos, ó Deus, na manhã desse dia, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Nós te agradecemos que a Tua palavra é boa e fiel. Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vemos um texto aqui onde Jesus se declara o pão da vida. Mas antes eu queria meditar com os irmãos sobre o quê? Qual é o sentido da vida? O mundo, o qual vivemos, quer uma resposta. Procura essa resposta, de modo a encontrar um propósito. As pessoas querem uma resposta para encontrar um propósito. Realização, satisfação na vida. Essa é a procura do homem. E principalmente quando a pessoa está sem Deus, eles vivem nessa procura. Por quê? Porque Eclesiastes 3:11 diz que Deus coloca no coração do homem a eternidade. E a partir do momento que essa eternidade não é reconhecida pelo homem natural, e sim pelo homem espiritual, o homem natural vive essa busca do sentido da vida. Certo jornalista britânico que escreveu, falando francamente: será que antes de eu morrer eu vou descobrir por que eu nasci? Um homem intelectual, uma pessoa da comunicação, à procura de uma resposta para o seu nascimento, motivo. E essa era a sua verdadeira fome, essa de tentar descobrir o porquê. Freud, o pai da psicanálise, dizem, diz que as pessoas têm fome de amor. Jung diz que as pessoas têm fome de segurança. Adler, que diz que as pessoas têm fome de significado. Aí vem, nesse texto qual nós lemos em João 6,35, que diz, Jesus diz: Eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é a resposta. Nós somos saciados em Cristo. Mas nessa manhã, eu pergunto: qual é a sua fome? Qual é a sua fome?
Jesus fala: eu sou o pão, eu posso te saciar. E essa é a primeira de 7 declarações que Jesus faz neste livro, neste evangelho, não é? Ele falou: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e como nós lemos aqui, eu sou o pão da vida. Jesus é o sustento que nutre a nossa alma. Nessa primeira parte, nós vamos ver que Jesus fala sobre a salvação em Deus, que Ele é a provisão de Deus. E o que passava na cabeça daqueles homens era totalmente confusa. Eles esperavam um rei, Jesus seria o rei perfeito, dentro de uma concepção humana, e eles estavam confusos, estavam curiosos, né? Então, a primeira coisa que é nessa confusão é as curiosidades próprias e as motivações erradas, né? No versículo aqui 25 diz: tendo-o encontrado no outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Eles acharam estranho, né? Porque não viram. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, procurais, não porque viste sinais, mas porque comestes pão e vos fartardes. Olha só, eles tinham as curiosidades próprias, né? Mas Jesus nem respondeu como ele chegou ali. Né? Às vezes a gente fica querendo nos ater a pequenos detalhes. Senhor, por quê? Por quê? Mas é pelo que o Senhor fez, né? Preocupações, assim, muitas vezes a gente tem preocupações sem importância. E Jesus falou: vocês me procuram não pelo que eu fiz, mas porque vocês comeram. Jesus conhece o coração humano, querido, os verdadeiros motivos. Eles não procuraram o pão espiritual, eles procuraram o pão físico. E o pão físico não é espiritual. Eles queriam ser saciados a cada dia, né? Assim como eles eram saciados no deserto diariamente, caía pão do céu, eles queriam ser saciados ali, sempre, materialmente. E às vezes nossas buscas são erradas. Nós queremos que Deus nos sacie nas coisas exteriores e não nas espirituais. Procurar o pão físico e não espiritual. Eles não sabiam como agradar a Deus. Aí vem Jesus e aconselha. Verso 27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai o confirmou com seu selo. Trabalhai não pela comida que perece. Muitos interpretam errado. Aqui não está dizendo, Jesus não está aconselhando a ociosidade. Pelo contrário. Ele até ordenou o trabalho no paraíso, né? Antes da mulher, ele deu o trabalho para Adão. Cuidar do paraíso. Né? Mais do que lutar pelo pão. Claro, nós lutamos pelo pão. Mais do que lutar pelo pão, é lutar dia a dia contra o pecado. Eles queriam, mas eles não conseguiam conhecer. Como todo judeu, naquela época, eles eram mais preocupados em atos exteriores. Eles queriam uma forma, né, de externar. Né? E eles até pedem um sinal. Jesus acabara de multiplicar os pães. Acabara de alimentar 5.000 homens. E eles ainda pediam um sinal. Jesus faz tanto na sua vida, meu irmão, e você vive pedindo um sinal, quero um sinal, quero um sinal. E o sinal é a sua própria vida. O sinal é a provisão diária. O sinal é que Deus fala através dos pastores, profetas, pregadores, Santidade Today. Até a própria circunstância já diz em si só, né? Então, eles queriam os atos exteriores, como fala a Bíblia aqui, dirigindo-se, pois, perguntar: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: creia naquele que por ele foi enviado. E aquele que foi enviado
é Jesus. Então eles disseram: que sinal fazes para que vejamos e creiamos? Olha, como já foi dito, né? Quais os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus de comer do pão do céu. Jesus havia multiplicado os pães. E eles, de certa forma, estavam insinuando que o pão de Moisés era melhor, porque caiu do céu. E Jesus, de repente, só tinha multiplicado o que já estava ali. Aí Jesus fala: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas o Senhor. Não foi o homem. Como eu creio que essa pregação aqui não é humana, é o Espírito Santo que fala aos nossos corações, fala no meu primeiramente e fala no seu. Esteja falando ao seu coração. Querido, o verdadeiro pão do céu, descido do céu, é o Jesus Cristo. É o Messias, é o Filho de Deus, é o ungido de Deus, o Messias. Cristo quer dizer Messias, Messias quer dizer ungido. Não é? Jesus corrige. Quem dá o verdadeiro pão é o Pai. Vocês presenciaram milagres. E no verso 35, que é o cerne dessa pregação desta manhã, diz: eu, declarou Jesus, eu sou. Moisés queria conhecer Deus ali no deserto, falou: eu sou. Jesus, como a expressão exata de Deus, a representação do amor de Deus, ele fala: eu sou. Como eu disse aqui no início, 7, plenitude, perfeição. Eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, a vida e assim tudo mais. Jesus se declarando o próprio Deus Filho, o pão de Deus descido do céu, para saciar a fome do homem de uma forma total, em todas as suas áreas. Diz que o homem atinge a maturidade biológica, psicológica e sociológica, e que seja. Esqueceram uma coisa, a espiritual, né? Maturidade social, de conviver, biológica, né? Nós crescemos, né? E psicológica, temos experiências, adquirimos sabedoria no espírito, porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Eu sou o pão. Aí vem as promessas, querido. A Bíblia tem milhares de promessas para mim e para você. E nesse texto diz que não teremos nem fome nem sede. Jesus, o pão descido do céu, nos supre de uma forma total, 100%. E ainda promete mais: eu não vou te lançar fora. Você chegou a mim, eu não te lançarei fora. Você sempre estará aqui, fazendo parte dessa família, família de Jesus. Eu sei que muitas vezes nós envergonhamos a nós mesmos, envergonhamos ao nosso Deus, assim, no sentido através dos nossos pecados. Mas o cristão, ele tem uma grande diferença. O não cristão, ele peca e falta colocar um óleo de peroba no rosto. O cristão não, chora, geme até sentir o perdão de Deus. Se isso acontece com você, é porque você é livre do pecado e Jesus não te lançará fora. Agora, se você não teve um encontro pessoal, essas coisas você faz que são naturais. Rouba, mente, trapaceia como se fosse tomar água, respirar um ar. Se você age assim, você está em sérios perigos. É porque você ainda não comeu do pão descido do céu. E mais promessa: eu ressuscitarei no último dia, querido. Aqui no versículo 40, né? De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que via nele, que ele tenha a vida eterna, ressuscitará, não por um período, mas pela eternidade. Jesus é o verdadeiro pão do céu. Jesus, ele promete receber de coração todos os que chegam a ele, com arrependimento e fé, suprindo a fome da alma e, consequentemente, as demais. Jesus dá o verdadeiro sentido da vida, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. E nos dá uma razão, porque estamos aqui para adorar o Senhor. Vivemos para adorar o Senhor. Morremos, vamos adorar o Senhor. Acordaremos para adorá-lo eternamente. Deus abençoe sua vida, fique com Deus. Lembrando, Ele é o nosso verdadeiro sentido da vida. Deus abençoe em nome de Jesus.
Graça e paz, irmãos, mais um domingo na presença de Deus aqui, né? E a palavra que eu tenho para os irmãos hoje encontra-se em Provérbios 11, 24 e 25, que diz o seguinte: quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será desendentado. A palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Quanto mais você dá, mais você recebe. A mão que está pronta para dar, pode abrir as duas para receber, não é verdade? E aquele que retém, até o que tem será tirado. Então, a lei do plantio e da colheita, ela é tão real porque todas as leis foram criadas por Deus. A lei do universo, todas as leis, né, do universo. A lei da gravidade, por exemplo, você acreditando ou não nela, ela existe, na verdade. O do plantio e da colheita. Olha que interessante. Você planta e você vai colher. E quando você planta com uma semente. Na verdade, normalmente quando você colhe, você abre o fruto, tem várias sementes. Até na natureza Deus mostra o que é a multiplicação do plantio. Você precisa ter a atitude de ir lá plantar, não é verdade? E quem planta figo não vai colher tomate. Então, tudo que você planta, você colhe. E o que eu quero chegar com isso? No mundo espiritual, funciona também assim, acontece também assim. Sempre que você for generoso, Deus vai te retribuir. Sempre que você for semear com generosidade, com abundância colherá. Amém? Então, seja generoso para Deus. Seja generoso, faça um ato de fé, né? Dê uma oferta generosa. Sabe? Seja fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, que Deus vai te retribuir abundantemente. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, toca nos corações, Pai, e que o Senhor esteja colocando essa palavra, Senhor, e que ela frutifique no coração de cada um. Em nome de Jesus, coloca fidelidade no meio do teu povo, generosidade é o que te pedimos e cremos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Depois de um culto exponencial como esse, onde a palavra que eu creio achou guarida no teu coração e o teu louvor chegou aos céus, nas narinas de Deus, neste momento nós vamos para a bênção apostólica. Amém? Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja em vós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Semana de vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Lembrando, todos os dias, Santidade Today. Quarta-feira, encontros. Homens, campeões em Cristo. Quinta-feira, encontro de mulheres. Deus abençoe. E temos os encontros das crianças, dos jovens, pelo Zap. Então, Deus abençoe. Pelo Zoom, né? Deus abençoe. Semana de vitória.